Muito bem, os mistérios existem e, graças a Deus, existem pessoas que se debruçam sobre isso para tentar desvendar, porque os mistérios ajudam a gente a entender muito do que somos e do que esquecemos, porque devido às mutações que existiram em nossa espécie por conta de uma série de cataclismos e resgates da espécie humana, tivemos uma série de alterações no nosso DNA e algumas habilidades nossas ficaram adormecidas e muitos desses fenômenos e mistérios que acontecem servem para que a gente encontre esse elo perdido com quem realmente somos e até com quem fomos. Muito bem, vamos falar um pouquinho de TCI. Ainda falando do livro Um Vermelho Encarnado no Céu, que eu recomendo que você, se puder, adquira essa obra e leia. Tem muita coisa aqui que vai te ajudar muito a entender como as coisas funcionam, inclusive mistérios. Muito bem, estamos aqui na página 288. Vamos ler um caso interessante. Ó. As coisas começaram em junho de 1959, numa manhã de verão. O artista sueco e produtor de filmes Fredrik Jungersson, em sua chácara, escutou um canto sonoro de passarinho. Era o pintacilgo da gaiola. A melodia do pássaro levou às alturas, então ele teve a ideia de gravar o canto para fazer um arranjo musical de documentário. Usou para isso um gravador comum. E ficou ali dias e dias esperando o pintacilgo repetir a mesma melodia que escutara. Numa das gravações, algo inusitado ocorreu. Quando ele voltou à fita, ouviu um som incomum. Ouviu um som incomum. De início, pensou que fosse o canto de um pássaro noturno, mas no dia seguinte encontrou traços de um fenômeno desconhecido. Ao tocar a fita, escutou vozes falando com ele. Manter contato. Com o aparelho, manter contato. Favor ouvir. Favor ouvir. Era algo estranho, inexplicável, mas verdadeiro, porque estava gravado. Alguém queria fazer contato, pediu para que Jungerson prosseguir. O fato aguçou a curiosidade ainda mais. Pouco a pouco ele se convenceu de que aquelas vozes não eram de origem humana, e isso causou um verdadeiro alvoroço. Chegou um momento que o negócio ganhou tanto sucesso que da Suíça partiu para a Alemanha. Por quê? Porque ele ficou 5 anos gravando essas vozes e chegou até a escrever um livro em 1964 chamado As Vozes do Espaço. E o meio científico estudou, os meios espíritas também, todos, e as opiniões foram as mais diversas. Né? Tem aquele mais cético, tem aqueles que constatam. E aí, um camarada chamado Konstantin Raudive, ele lançou um livro chamado O Inaudível Torna-se Audível. Por quê? Porque em 1968, depois de 3 anos de trabalho, esse pesquisador, Raudive, conseguiu identificar 72 mil vozes. E, enfim, não era 72 mil vozes, não são só 72 vozes. Então eles passaram a chamar de transcomunicação instrumental, isso já tinha esse nome, né? Não passou a usar só por isso, já lá no começo já deram esse nome, e passaram a usar também, além do gravador, usar outros equipamentos que dessem imagem para que os espíritos usassem aquela energia como veículo, como rádio, filmadora, televisão, telefone, computador, etc. E aí, né, em janeiro de 1983, na Alemanha, na rádio Luxemburgo, a maior estação europeia com audiência de milhões de pessoas em toda a Europa, convidou um engenheiro chamado Otto Koning para um programa ao vivo. Ele trabalhava com transcomunicação instrumental. Ele levou todos os equipamentos dele, compassos, compassos chamados compassos extremamente baixos, lâmpadas ultravioletas, infravermelhos e outros componentes sofisticados, e foi ao estúdio da rádio fazer a transcomunicação instrumental. E lá, né, eles fizeram a experiência no estúdio, a conta filler, a atmosfera estava quente desde o início. Um dos empregados do rádio perguntou no ar se podia ouvir uma voz em resposta à sua pergunta direta. Dentro de segundos, uma voz clara se fez no ar dizendo aos ouvintes: Otto Koning envia mensagens sem fios para os mortos.
Então pairou no ar um enigma. Não se sabia de quem era a misteriosa voz no rádio. Em seguida, outra pergunta foi feita. Então houve uma pausa e logo uma voz clara respondeu no alto-falante: Ouvimos a tua voz. Outras questões foram postas e respondidas. Então o apresentador do programa, com voz trêmula, disse: Eu vos digo, caros ouvintes da Rádio de Luxemburgo, e juro pela vida dos meus filhos que nada aqui foi manipulado, não há truques, é uma voz, e não sabemos de onde elas vêm. O Otto Konen, depois disso, foi até a televisões da Europa e provou que realmente a transcomunicação instrumental podia fazer esse intercâmbio do mundo dos mortos com o dos vivos. Se é que existem mortos. Porque, na verdade, a morte não existe. O próprio Dr. Haldive, que já estava desencarnado, um dia veio através da transcomunicação instrumental e se comunicou com o pessoal. Por que estamos falando transcomunicação instrumental se o assunto é sobre extraterrestres? Por quê? Aqui ele cita na página 291. Pela primeira vez, através da transcomunicação instrumental, sem interferência da voz humana, seres de outros planetas davam comunicações. Philip parecia ter encontrado o fio da meada. Estava esperançoso de que as TCIs poderiam ajudar na decifração de enigmas ufológicos. Em uma das transcomunicações instrumentais, falando com extraterrestres, os pesquisadores tiveram a seguinte mensagem do extraterrestre através da TCI. Não sou um ser onipotente, mas disponho de muito mais habilidade do que os homens. Não se esqueçam de que eu também não sou infalível e que ainda me encontro em processo de aprendizagem. Sou responsável pelo planeta Terra no desenvolvimento das transcomunicações instrumentais. Será um caminho longo, difícil e cheio de espinhos para vocês. Algumas pessoas lhes farão companhia e ajudarão nesse caminho. Uns irão até o fim da jornada, outros apenas uma parte. Os que saírem serão substituídos, vocês nunca estarão sozinhos. E aí, numa dessas conversas, perguntando a esse técnico da quarta dimensão, né, ser extraterrestre, como eles eram, e eles falam: nós possuímos um corpo como o seu. Ele se origina numa outra base de vibrações mais finas do que seu mundo de matéria grosseira. Aqui não existem doenças, os membros que faltam crescem novamente. Corpos que no seu mundo são atrofiados aqui são regenerados. Vivemos em habitações com mobília confortável. As paisagens são belíssimas e as pessoas aqui vivem em média de 25 a 30 anos. A idade das pessoas aqui, em média, de 25 a 30 anos, e assim continuam a viver. As pessoas que morreram na Terra com idade avançada acordam aqui em plena consciência após um sono reparador. Esse sono tem duração de 6 semanas na contagem terrestre. As crianças que falecem chegam aqui e são acolhidas pelos seus parentes falecidos. Eles crescem e chegam a atingir até a idade de 25 a 30 anos. Todos aqui vivemos em companhia de outras formas de vida, com seres humanos que antes da morte habitavam outros planetas. Vivemos também com anões, gigantes e gnomos, bem como seres incorpóreos. Cerca de 60 bilhões de humanoides encontram-se aqui provenientes de outros mundos. A amizade e a parceria continuam a ser cultivadas. O comentário que o autor faz é assim: por esses relatos, o técnico não demonstrava ser nem ET sólido nem de antimatéria, mas sim um espírito estrangeiro desencarnado em algum mundo do infinito e vivendo com outros espíritos. Uma coisa deve ficar bem clara: existem vários mundos. Esta dimensão espiritual que esse espírito comunicante falou, a quarta dimensão, ela é uma das dimensões mais amplas que tem, porque como lá eles têm comprimento, largura e altura, e a dimensão e o item tempo, por isso quarta dimensão, eles conseguem acessar diversos mundos, como se fosse uma encruzilhada, como se fosse uma encruzilhada cósmica. Ali se cruzam várias dimensões. Então começam a surgir dimensões intermediárias entre a quarta e a quinta dimensão. Essas dimensões intermediárias permitem com que, por um tempo, habitem ali tanto seres de outros planetas, como desencarnados de outros planetas, como desencarnados do nosso planeta, como ultraterrestres que já vivem aqui há muito tempo nesse planeta. Então eles se encontram ali. É muito mais um plano de transição do que de permanência. O universo tem dessas coisas. Bom, alguns meses após a conferência, em Luxemburgo, um outro grupo de transcomunicação instrumental, de Rivenick, liderado por Adolfo Holmes, conseguiu gravar comunicações intrigantes por um sistema de rádio.
O espírito dizia ter sido um conceituado cientista, perito em foguetes, o alemão Werner von Braun. Não era de se estranhar isso, porque quando em vida, von Braun tinha antecedente mostrando seu lado espiritualista. Embora fosse um homem de ciência e fizesse parte do grupo de elite colocado à disposição da máquina de guerra alemã, em várias ocasiões deixara patente sua crença na imortalidade da alma. Bom, a transcomunicação instrumental envolvendo von Braun aconteceu dia 6 de março de 1989. Eram 11h30 da manhã quando o falecido assim se expressou através do equipamento. Aqui fala Werner von Braun, o cientista. Falo com Holmes através da comunicação com os mortos. Existem muitos extraterrestres que não são iguais aos seres espirituais. Esses extraterrestres estão em contato com o governo americano. Existe contato com a Terra. Os extraterrestres vêm do planeta Karmar e em sua evolução global estão mais adiantados que o homem. Os primeiros contatos com os extraterrestres com a Terra ocorreram em 1954. Entretanto, estão acontecendo com frequência encontros com os extraterrestres e os homens. Eles são expressamente sigilosos. Fim do contato. Pioneiro, o pai do telégrafo sem fio, né? Ele o pioneiro aqui no Brasil de começar os primeiros contatos, a tentativa, né, de realizar os primeiros contatos. Thomas Alva Edison, né? Nós temos a Friedrich Jurgenson, né? O grande cineasta da Suécia que queria captar as vozes dos espíritos e conseguiu uma voz de seu pai, entre outras. Konstantin Raudive, né, o senhor da Letônia, né, que conseguiu mais de 3.000 vozes, né, capturar nos anos 70, né, com o Spiricon, né, capturando-se áudios. Foi criado o primeiro aparelho específico para isso. Né. Nos anos já 85, Klaus Schreiber consegue captar imagens da sua filha desencarnada, a atriz Romy Schneider. E aqui vemos as primeiras tentativas, as primeiras imagens captadas de Romy Schneider com um método de retroalimentação, uma câmera e a TV neutra, né? Então, como continuava se alimentando e apareciam as imagens, conseguiu outras imagens também, né? É possível que sejam de seus filhos, que também estavam desencarnados. Como vocês puderam ver, né, o insólito, o extraordinário está aí. Aquilo que eu falei. Os mistérios existem para ajudar a nos desvendar. Quem virá as costas para eles, demonstrando total descrença e, consequentemente, imaturidade espiritual, para entender isso um dia, pelo processo de tanto nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, vai abrir a mente para entender essas coisas. Quando vocês encontrarem alguém que diz assim, não acredito na vida após a morte, nunca ninguém voltou para falar se existe mesmo. Nunca? Se isso acontece todo dia, espíritos voltam para dizer, como é o lado de lá? Todo dia. Que tem gente que não tem olhos para ver, nem não tem ouvidos para ouvir, porque não tem maturidade espiritual ainda para isso. Um dia onde despertar, tá bom? Fique com a gente, acompanhe o nosso trabalho aqui no nosso canal. Tudo bem? Até breve!